Olá, bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos convença no dia de hoje. Hoje eu estava aqui, meditando aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, e veja que capítulo maravilhoso, onde Paulo instrui a Timóteo, um jovem pregador do Evangelho, na cidade de Éfeso. E Paulo dá instruções ferrenhas a Timóteo, para ele dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo. Um excelente trabalho. Porém, Paulo reforça a sua fé, a sua coragem, o seu dinamismo, né? E Paulo dá alertas a ele sobre o que havia de acontecer nos últimos tempos. Veja o que Paulo diz. O alerta dos últimos tempos. Paulo começa com uma revelação séria. E ele diz, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Se desviarão de Cristo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E o que está acontecendo no tempo de hoje? Ele mostra que o engano espiritual não é algo distante, mas presente. E que muitos seriam seduzidos por mentiras disfarçadas de piedade. Isso se vê no dia de hoje. Falsos ensinos, hipocrisias religiosas, pessoas com a consciência cauterizada, a ponto de achar que o certo é errado, o errado é o certo. Então Paulo traz essa lição. Precisamos discernir o que ouvimos e voltar sempre à palavra como fonte da verdade. Em tudo observe a palavra de Deus. Em todo assunto que você adentrar, observe na palavra de Deus se aquilo está certo ou errado. Porque a palavra dá instrução. E tudo que Deus criou é muito bom. E olha só o que Paulo instrui. Paulo também combate ensinos de falsos sobre abstinência, proibição de comida, proibição de casamentos. Né? É ou não é o que está acontecendo? Proibições humanas, isso não é de Deus. Ele diz, tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Entende? Ore a Deus quando você for comer uma comida em qualquer lugar, porque você não sabe quem fez de verdade, você não sabe de onde veio. Tá? Então, apenas ore e coma. Não tenha medo de comer. Lição. Paulo dá uma lição para Timóteo. Que maravilha. Para que ele entenda e ele passe adiante. A gratidão santifica o que Deus nos dá. Tudo que Deus fez foi para o nosso bem. A fé verdadeira não vive de regras humanas, mas de um coração puro diante do Senhor. O bom ministro de Cristo, Timóteo, era isso, um bom ministro. Era instruído a ser um bom servo, nutrido nas palavras da fé e da boa doutrina. Paulo aconselha, rejeite as fábulas profanas e de velhas e exercita-te na piedade. Está lá no versículo 7. Ele até menciona que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo se aproveita. Pode exercitar-se fisicamente, mas o exercício do espírito é melhor. Tem mais proveito. É bom cuidar do corpo, mas o cuidado espiritual é prioridade, pois tem valor.
para esta vida e para a eternidade. Ninguém te desprezes por ser jovem, ele disse para Timóteo. Timóteo era um jovem. Paulo encoraja Timóteo a não se intimidar por ser jovem, mas que ele seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 12. A autoridade espiritual não vem da idade, mas da fidelidade. Um coração consagrado fala mais alto do que anos de experiência. Paulo aplica a Timóteo a leitura, a exortação, ao ensino. Timóteo devia se dedicar às Escrituras e cultivar o dom recebido pela imposição de mãos. Ele foi-lhe imposto as mãos no presbitério para que ele se tornasse o pregador do Evangelho. O ministério precisa de zelo, disciplina e constância. O dom precisa ser mantido aceso. Deus o deu, mas cabe a nós desenvolvê-lo. Então, Paulo diz, cuida de si mesmo e também da doutrina. E ele encerra com esse conselho precioso. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevere nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que lição maravilhosa. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças por tua palavra viva que nos ensina a permanecer firmes na fé. Livra-nos dos enganos deste mundo, das doutrinas humanas e dos falsos ensinos. Dá-nos discernimentos, constância e pureza. Ajuda-nos, ó Pai, a cuidar de nós mesmos, do corpo, da mente e do espírito, para a glória do teu nome. Amém. Fica na paz, tenha mais um dia de vitória vivendo em Cristo, com Cristo e por Cristo.